no capítulo 16. Atos 16. Nós vamos estudar todo o capítulo, mas vamos ler apenas a primeira parte, do versículo 1 ao 5. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam em número. Como se faz para explicar o inexplicável? Tem gente que fala assim, como que é Deus? Como é que se explica Deus? É inexplicável, Deus é um espírito. Ele não tem corpo como os homens. Como provar a existência daquilo que não se pode ser visto nem tocado, somente sentido e experimentado? Não tem jeito, tem muita gente que quer provar. Deus existe, não precisa se preocupar em provar que Deus existe. Se alguém quer negar a existência de Deus, é ele que tem que negar que ele existe, porque todas as provas, inclusive da própria natureza, da criação das leis da natureza, da mudança no homem, no agir no coração do homem, tem provas incontestáveis da existência de Deus. Porém, alguém que queira negar a existência de Deus, ele vai querer, então, se ele quer negar que algo que existe, ele vai ter que provar que não existe. Nós não precisamos ter essa preocupação. Meus irmãos, há um mundo espiritual, do qual nós não damos conta da sua existência, nem vimos os seres espirituais que estão ao nosso redor. No entanto, nós os sentimos e nós somos dirigidos por eles. É uma realidade que demônios e que o Espírito de Deus existe, que anjos existem, são seres espirituais, das quais, como nós vamos ver lá em Apocalipse, dizendo, e em Hebreus também dizendo, os anjos dizendo que são servos dos crentes, eles são agentes de Deus para o cuidado da igreja. Então, é uma realidade. Jesus, lá em Mateus 6:24, ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e às riquezas. Nesse pequeno texto, Jesus ele resume um assunto muito sério, que nós devemos, então, parar um pouquinho para pensar nele. Nós temos senhores espirituais, seja do bem, Deus, ou do mal, Satanás. E Jesus, então, quando ele trata a respeito disso, ele expõe esta situação de maneira que nós devemos parar e pensar a quem nós estamos seguindo. Quem é o Senhor da nossa vida? Nós obedecemos alguém. Deus, o soberano, é espírito, e a palavra mesmo diz que ele é espírito, lá em João 4:24, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso quer dizer o quê? Adorem de acordo com o espírito e adorem de acordo com a verdade. Não é simplesmente adorar, pular, fazer qualquer bagunça, não. É de acordo com o Espírito Santo, com a direção do Espírito Santo e de acordo com a verdade da palavra. Ele quer ser servido com amor e gratidão. A gente vê a palavra nos dizendo que ele nos constrange pelo amor. Não é por regras, não é por leis, não é por obrigação, mas tendo agido com amor conosco, ele nos constrange a que o sirvamos, que nos ofereçamos, que nos doamos para ele e que, ao fazer isso, nós não vamos acrescentar nada a Deus. Pelo contrário, nós é que nos aproximamos dele, nós é que acrescentamos, que crescemos, que amadurecemos. O outro é o inimigo. Quer chamar de nome? Diabo, Satanás, Lúcifer, e aí um monte de outros nomes aí que ele recebe e que ele não tem corpo e não pode ter. Ele é servido, o prazer de Satanás é ver a nossa desobediência.
O prazer de Satanás é ver o povo de Deus fazendo coisa errada. Por exemplo, a atuação de Balaão, lá quando ele foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus, ele foi chamado para amaldiçoar e tentou uma vez, não deu, tentou duas vezes, não deu, tentou três vezes, não deu, e ele disse, eu não posso amaldiçoar aqueles que foram abençoados por Deus. Eu não posso, contra o povo de Deus não vale encantamento. Mas aí então Balaão deu uma dica que Satanás tem usado até hoje para destruir o povo de Deus. Ele disse para Balaque, vá nos arredores, onde os soldados estão distantes das suas famílias, ofereça mulheres, prostitutas, para que eles se deitem com elas, faça festa, chame eles para participar aqui com os nossos deuses, e aí uma vez que eles estiverem em pecado, eles vão se afastar de Deus. O prazer de Satanás, a atuação maligna em nós, é tentar nos fazer desobedecer, é tentar nos fazer provocar escândalos, porque assim, em pecado, nós vamos estar distante do Senhor. Outra verdade é que não há como servir aos dois senhores ao mesmo tempo. Não há possibilidade de alguém ser de Deus e ser de Satanás ao mesmo tempo. Porque, como ele disse, ou você vai amar a um e se devotar ao outro, ou você vai desprezar um, ou seja, não há possibilidade. Talvez alguém possa até estar na igreja servindo a Satanás, mas é muito difícil que alguém esteja no mundo servindo a Deus, porque quem quer servir a Deus não vai querer misturar-se às coisas do mundo. Então, ou é de um, ou é do outro. E outra coisa, é impossível, é impossível fazer parte ao mesmo tempo da igreja e ser um agente das trevas, vivendo nesse mundo em rebeldia. É preciso tomar uma posição, escolher um dos lados, servir a Deus ou servir ao diabo. Outra verdade é que não é possível viver sem servir a um desses senhores. Não é possível uma pessoa dizer, eu não sirvo a Satanás e eu não sirvo a Deus. Eu não vou na igreja, mas eu também não sou do diabo. Não existe isso. Jesus diz, ou serve um ou serve o outro. Não diz, existe um meio termo, existe ali um muro onde alguém pode ficar ali sem pisar de um lado para o outro. Se você não está servindo a Deus, fatalmente você vai estar servindo a Satanás. Se você se rebela contra Satanás, é porque você, então, começou a ser tocado por Deus para servir a Deus. Sempre, então, teremos um ser espiritual a quem nós serviremos. Por isso, quando alguém diz que abandonou a igreja, mas está com Deus, ele pode até estar querendo se enganar, mas, na realidade, o Deus que ele está servindo, o Senhor que ele está servindo, já está ali bem definido. Nos irmãos do estudo, nós trataremos sobre a atuação de Espírito sobre nós. O texto fala de Timóteo, mas vamos ver ali, não somente em Timóteo, ao analisar o texto, nós vimos ali várias afirmações de atuação espiritual ali, no caso de uma mulher tocada por Deus, no caso de uma moça tomada por um demônio, e nós vimos aqui também Timóteo sendo tocado pelo Espírito de Deus. Em primeiro lugar, nós trataremos sobre espíritos trabalham para nossa salvação e para nossa condenação. Você está vendo algum espírito? Tem alguém vendo algum espírito? Tem gente que vê espírito em qualquer lugar, né? Aquele lá, naquele quarto, vê espírito para todos os lugares. Nós não podemos ver. Espírito não tem corpo. Não tem como a gente ver um ser espiritual. Seres espirituais precisam de corpos, de pessoas para poderem falar, para poder agir, para poder participar desse mundo que nós vivemos. Mas eu vou começar tratando a respeito de algo natural. É bom viajar. E quando nós queremos viajar, ver os nossos parentes lá do interior, a gente pode pegar o ônibus e rapidamente a gente chega lá. Se você estiver muito apressado, você pode pegar um avião e vai mais rápido ainda. Se você estiver mais preocupado ainda, mais apressado, você pode fazer uma chamada de vídeo e falar diretamente com a pessoa. Ou seja, tem saudade hoje quem quer, porque os nossos parentes estão à distância da nossa mão. Então, por que eu estou falando de viagem? Paulo tinha feito a primeira viagem, viajou em vários lugares, e por onde ele ia passando, ele ia plantando igrejas, um pequeno grupo que se convertia, esse pequeno grupo se tornava uma igreja, e Paulo ele voltou ali, visitando as igrejas, foi a Jerusalém, voltou para Antioquia, e lá em Antioquia ele chamou Barnabé, vamos viajar e vamos novamente visitar as igrejas, nós já sabemos como elas estão.
Aí teve aquela controvérsia, Marcos vai com a gente, não vai? E Paulo diz, não, ele foi conosco, nos abandonou, não vou deixar ele de novo. Acabou que Barnabé foi para um lado com Marcos, e Paulo foi com Silas para o outro lado. Paulo, então, propôs essa viagem porque ele queria fortalecer a igreja. E aí, então, como Barnabé foi para o outro lado, ele foi para Silas e chegou na cidade de Listra. Você sabe o que aconteceu lá na cidade de Listra? Paulo foi apedrejado. Você iria para uma cidade onde você foi apedrejado? Pois é, Paulo chegou lá. E nessa cidade ele tinha sido apedrejado e tido por morto. As pessoas acharam que ele tinha morrido. Mas ele se levantou, cercado pelos seus discípulos, e voltou para dentro da cidade e tornou a pregar o evangelho. Acontece que agora, ao voltar àquela cidade, Paulo vai colher os frutos da sua pregação. Ele chega lá e encontra um rapaz. Ele encontra esse rapaz que era diferente da maioria dos jovens. A maioria dos jovens querem saber do mundo, querem saber das alegrias, dos prazeres, das diversões, mas ele encontrou naquela cidade um rapaz que era discípulo de Jesus. Era um rapaz que temia a Deus. Mas esse rapaz, ele era filho de um homem grego, e sendo grego, e ao falar dele, fala-se também da religião, eles eram pagãos e adoravam aquele panteão de deuses do mundo grego. E esse rapaz era filho de uma judia, e aí ele, quando ele teve contato com o evangelho, ele foi educado por sua avó e por sua mãe. Veja, a educação espiritual foi assumida pela mãe e pela avó, e esse rapaz, ele tomou uma decisão de seguir a Deus. Veja, nós vamos ver aqui os elementos que formam um homem de Deus, um rapaz que serve a Deus e que ele veio a se tornar um pastor na igreja. Primeiro, ele era um discípulo de Jesus. Ele era convertido de verdade. Ele tinha fé e essa fé se tornou prática da sua vida. Veja, ele era submisso à sua avó e à sua mãe. No mundo onde mulheres não tinham valor, ele sabia que aquelas mulheres que o educavam, elas eram importantes na sua vida e ele era submisso a elas. Ele tinha a admiração dos irmãos das duas igrejas próximas. Então, para uma pessoa, um jovem, ser admirado por pessoas da igreja, é porque aquele rapaz fazia a coisa certa. Ele tinha personalidade. Ele respondia por si, porque tendo um pai grego, o pai poderia fazê-lo andar nos seus caminhos, experimentar as coisas que ele achava correto. No entanto, esse rapaz, ele tinha confrontado o próprio pai, ou de comum acordo, a Bíblia não trata a respeito, mas ele resolveu seguir aquilo que era de fato a sua fé, ele assumiu a fé. E por essas qualidades, Paulo, vendo aquele jovem, diz, eu quero que vá comigo. Chamou para ser um missionário, e ele se tornou o pastor mais jovem da história. Meus irmãos, eu gostaria de, nessa noite, analisar a atuação espiritual nas respostas humanas. Com certeza, outros pregadores veriam várias outras coisas, eu mesmo poderia pregar vários temas, são vários pequenos blocos de texto, mas eu gostaria que nós analisássemos aqui a atuação espiritual nos homens e as respostas que nós damos ao sermos atuados. Em Gênesis 4, versículo 7, nós lemos o seguinte: Deus chega para Caim. Caim tinha feito o seu culto tinha sido rejeitado, e Deus diz para ele o seguinte: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, a ti cumpre dominá-lo. Meus irmãos, vários textos apresentam uma força interna em nós, que nos induz a ter prazer no erro, a ter prazer naquilo que ofende a Deus. Isso a Bíblia trata a respeito da carne. Paulo diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. É necessário que nós dominemos essa força que existe em nós, porque esta força é usada por Satanás exatamente para nos afastar de Deus. Esta força que existe dentro de nós precisa ser morta. E, meus irmãos, essa força atuante em nós faz com que muitas pessoas afastem de Deus, e o homem sem o Espírito de Deus, ele naturalmente é escravo desta força interna. Ele não tem amor a Deus, ele não tem desejo por Deus. Se você chegar aí para um incrédulo qualquer e dizer assim, você quer ir para o céu? A princípio ele pode dizer, quero, o céu é bom.
mas contam até piadas a respeito do céu, dizendo o céu, aquela pasmaceira, só louvando ali a Deus. Não, é melhor ir para o inferno, é mais animado, porque eles não querem o céu que nós queremos, eles não querem o Deus que nós queremos adorar, eles não têm prazer num culto como nós temos. E aí então, por quê? Porque esta força interna os induz ao erro. Quando Deus diz lá para Adão, se comer do fruto vai morrer, isso se tornou uma realidade, o homem morreu espiritualmente de maneira que ele já não quer mais as coisas de Deus. Agora, somente com o agir de Deus é que esse homem passa a querer as coisas de Deus, ter prazer nas coisas de Deus. Tanto o salmista, quando Paulo diz, não há justo, nenhum sequer, não há quem tema, não há quem busque a Deus. Fora da ação do Espírito de Deus, não há ninguém que queira a presença de Deus. Sem o agir de Deus, o morto não vai se levantar, ele vai continuar morto espiritualmente, porque esta é a situação, como Paulo diz lá em Efésios, assim éramos nós, mortos espirituais. E quem está morto não responde, quem está morto não diz, ei, eu estou aqui. Ele vai continuar morto, ele não tem desejo, não busca a Deus, não teme a Deus. Caim, então, foi avisado por Deus. Se procederes bem, é certo que serás aceito. O Espírito de Deus estava falando para ele, olha, o melhor caminho é esse. Mas ele diz, e o seu desejo, o pecado será contra ti, e o seu desejo, está falando do desejo não dele, porque como a palavra está sendo direcionada para Caim, é a segunda pessoa. Então teria que dizer, e o teu desejo, se fosse o desejo de Caim, mas está dizendo o pecado, veja o que o texto diz anteriormente, deixa eu voltar aqui, diz, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Ou seja, o desejo de quem está falando do pecado, mas a ti, está vendo? Ti, segunda pessoa, a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, o que está sendo dito aqui é que há uma força que vai contra ele, para que vai induzi-lo para o mal, mas ele tem que dizer não. Ele tem que lutar contra ele. Então, nós vimos aí as duas forças. Nós vimos também a mesma ação no rei Saul. O espírito maligno o atacava e ele só ficava calmo quando ele ouvia a música tocada por Davi na sua harpa. E a gente vê Saul fazendo uma série de atitudes erradas e a gente vê que por trás havia ali uma opressão constante de demônios que o induzia ao erro e ele, naturalmente, ele fazia as coisas erradas. Nós vimos espíritos enganadores também falando através de profetas. Tem uma situação, não sei falar aqui qual foi dos reis, que ele vem, então, o rei de Israel vem fazer uma profecia, vem procurar saber como é que seria na guerra, e junto com o rei de Judá, ele diz, então, o que o Senhor tem para nós? E todos os profetas ali, eles vinham então e diziam, vai dar tudo certo, vai fazer isso. E aí então foi revelado ao profeta de Deus, ele só fala coisa mal. Porque quem faz errado, qualquer um que fala da parte de Deus vai ser mal, né? E aí então Deus revela o seguinte, olha, da parte de Deus veio um espírito maligno para enganar aqueles homens e para que eles falassem torpemente. Espírito maligno tentando enganar pessoas. No Novo Testamento nós vimos pessoas sendo atormentadas de vários modos, várias pessoas, e ali nós vimos servos de Deus expulsando aqueles demônios. Nesse texto nós vimos o contrário. Nós vimos um jovem não se entregando aos espíritos malignos, mas nós vimos o Espírito de Deus agindo no jovem, fazendo com que ele haja de maneira diferente. Meus irmãos, a conversão é um ato de Deus em nós. Para se converter é necessário estar vivo, e a regeneração é um ato do Espírito em nós. Para crer no Evangelho é preciso ter fé. Romanos 2:8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Para ser um crente precisa do arrependimento. Está lá em Romanos 2:4, se não me engano, que diz que o arrependimento é dom de Deus, é Ele que nos leva ao arrependimento. Ou seja, nós dependemos da ação do Espírito Santo de Deus para poder andar como crentes, como servos do Senhor, e a gente vê aqui um jovem, ao contrário de todos os outros, ele era um discípulo do Senhor. Esse jovem, ele se recusou a servir aos deuses e quis então servir ao Senhor. Dos versos 11 a 15, nós vimos então a atuação do Espírito Santo,
agindo para salvar uma mulher. No versículo 14 diz: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Veja, por que Lídia creu? Paulo, então, ele foi para a beira do rio, as mulheres chegaram lá, Paulo pregou, e no meio daquelas mulheres, uma se converteu. E alguém vai, ela foi lá porque ela achou legal, levantou a mão, eu aceito Jesus. O texto já fala o contrário. O texto diz que o Senhor abriu seu coração para atender às coisas que Paulo dizia. Por isso que eu estou dizendo que os Espíritos, eles trabalham para nós, o Espírito Santo, ele trabalha para nossa salvação, enquanto os Espíritos malignos trabalham para nossa condenação. Eles tentam nos afastar, nos desviar de Deus. Veja que privilégio que é crer. Se você crê no Evangelho, você tem uma razão para ser extremamente feliz. O crente, ele crendo no Senhor, ele tem paz com Deus, e essa paz deve ser motivo de extrema alegria, de um extremo contentamento. Esse é o bem maior do que tesouros, do que riquezas, do que os prazeres que o mundo pode oferecer. Porque os prazeres, uma pessoa pode ter a quantidade de prazer que ela tiver, ela vai sentir falta de novo, não vai satisfazer. A pessoa pode ter a riqueza que tiver, ela não vai se satisfazer. Mas a pessoa que tem Deus, ela pode ser a pessoa mais pobre, a pessoa mais simples, a pessoa sem nenhuma instrução, ou ela pode ser rica, ou ela pode ser instruída, ela vai estar completa, porque ela vai poder louvar a Deus, e louvar a Deus é a razão da nossa existência. Então veja que privilégio, Lídia teve o seu coração aberto pelo próprio agir do Espírito Santo, abriu o seu entendimento para atender o que Paulo dizia. É isso, meus irmãos, que acontece na nossa conversão. O Espírito Santo chega para alguém que não quer nem saber do Evangelho. A gente está vivendo uma época de mansidão, né? A gente não está vendo muita oposição ao Evangelho. Alguns anos atrás, quando o Brasil era muito mais católico e a ação de crentes estava muito mais quietinha ali, não era algo tão próximo ali, nós víamos muita perseguição aos crentes e as pessoas tinham raiva de crente. E eu mesmo vi exemplos de pessoas que diziam que não queria nem saber de pastor, não queria nem saber de crente. De repente, um dia, alguma coisa aconteceu e a situação mudou. Eu tive o privilégio de atender uma senhora que era assim. Ela era uma católica, muito católica mesmo, e ela não aceitava a visita de pastor, e ela estava doente. E aí, então, uma vizinha dela, que era crente da nossa igreja ali no Minorte, ela chegou e disse: posso trazer o pastor aqui para orar por você? Ela ficou relutante, mas acabou dizendo: chama lá o seu pastor. Eu estive lá, não falei de religião, eu falei de Cristo, preguei o evangelho para ela. Ela pediu que eu voltasse, eu voltei lá na casa dela. Ela foi internada, ela estava com câncer no fígado. E aí, então, ela estava muito mal, quase à morte. E aí, então, ela mandou me chamar, nos mandou chamar o padre. Eu disse: algo bonito está acontecendo aqui. E eu voltei, orei com ela, falei novamente do Evangelho. E aí eu saí, ela virou para o filho dela e disse: olha, o pastor esteve aqui, mas me deu uma paz tão grande no meu coração. 20 minutos depois ela morreu. Meus irmãos, essa paz é o que Deus faz conosco. Ele nos faz entender que coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ele nos faz entender o Evangelho. Porque o ímpio olha Cristo na cruz e diz: mas Deus é ruim, ele matou o próprio filho dele. Aí quando o Espírito de Deus atua em nós, diz: olha como que Deus é bom, ele deu o próprio filho dele por nós. Veja que ele nos abre o entendimento para entender o Evangelho e fazer: Cristo morreu por mim, essa palavra é para mim. Então ser um crente é depender de Deus, depender da morte de Cristo para ser aceito por Deus. Então foi isso que aconteceu com essa mulher. Aqueles que creem refletem o amor que receberam de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E a gente vê Lídia chamando os apóstolos para sua casa. Por quê? Porque ela foi amada, ela quer retribuir. Por isso que não é possível que um crente seja alguém que não seja capaz de amar. Alguém que foi perdoado pelo Senhor vai querer perdoar as pessoas que fizeram mal. Alguém que foi amado pelo Senhor vai querer amar as pessoas. Não vai ter aqueles preconceitos e outras coisas que são marca de muita gente de coração ruim. Nos versículos 16 e 19, nós vimos o outro lado. Nós falamos de dois exemplos
que foi Timóteo e Lídia, que foram tocados pelo Espírito Santo de Deus, que os direcionou para a salvação. Agora nós vimos pelo outro lado, uma jovem possessa de espírito de adivinhação que dava lucro para seus senhores. E essa jovem, ela acompanhava Paulo no seu trabalho, onde Paulo ia, ela ia junto, e ela não falava coisa errada. Tem muita gente que imagina a atuação do demônio. Por exemplo, como é que é o demônio? A gente imagina aquele trem preto, feio, esquisito, com aquela cara enrugada, com chifres, com alguma coisa. A gente imagina sempre a atuação de espíritos malignos como sendo coisa feia. Só que o que a gente vê é totalmente o contrário. Por exemplo, o que um demônio falaria? A gente imagina, ia xingar, ia falar palavrão. Olha o que o texto diz que o Espírito falava. Estes homens, lembrei de você falando aqui, balançar. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Mas isso é palavra de demônio? Isso é palavra de demônio. Vejam, meus irmãos, que aqui a gente vê que o agir de demônios é tão sutil que pode nos enganar, nos fazer querer o que ele está dizendo. Não deixa, que legal, ele está dizendo que nós somos. Então, com essa palavra desse demônio, é até bom que ele caminhe junto conosco. Mas chegou o momento, Paulo se levantou e foi lá e repreendeu em nome de Jesus e libertou aquela moça. Aquela moça era escrava. Meus irmãos, nós não podemos aceitar nenhuma intervenção de ninguém que não seja da igreja dentro da igreja. O maior erro da igreja no início da história foi aceitar a intervenção de Constantino nas decisões da igreja. Ele não era crente, ele era imperador, mas ele queria, e aí a igreja começou a mergulhar numa espécie de esfriamento, até o ponto da igreja ficou praticamente morta durante muitos anos. Por quê? Deixou entrar na igreja gente de fora para decidir coisas da igreja. As coisas da igreja devem ser tratadas com gente que faz parte da igreja. A igreja é um corpo. Nós vimos lá em Esdras 4:3, quando chefes de tribos inimigas queriam ajudar na reconstrução do templo, eles disseram: sai fora daqui, vocês não terão parte nesta obra. A obra era de Deus, da cidade de Deus, do povo de Deus, então não poderia ter ajuda vinda de fora. Nós vimos Jesus expulsar demônios do jovem lá em Mateus 8:18, e aquele demônio, e aquela quantidade de demônios dizia: que temos nós, ó Filho de Deus? Jesus não era Filho de Deus? Uai, então peraí, o demônio está mentindo? Não, está dizendo a verdade. Mas Jesus chega lá e ele também expulsa aquele demônio. Por quê? Porque nenhuma verdade, mesmo que venha de demônios, pode fazer bem para a obra do Senhor. Mas nós vimos aqui demônios agindo para o mal, para a destruição. A gente vê aquele jovem, enquanto ele estava endemoniado, ele vivia nos cemitérios, ele se cortava, quando amarrado por correntes ele quebrava, andava nu, fazia mal aos outros, fazia mal a si. Quando ele foi liberto por Jesus Cristo, ele se apresenta sentado, alimentado, vestido e se tornando um missionário. Veja que mudança que é o agir de Deus, o Espírito de Deus e o agir dos espíritos das trevas. Meus irmãos, para falar ou sentir, demônios precisam de corpo. Enquanto eram anjos nos céus, eles tinham corpo. Os anjos, por exemplo, que apareceram, anjos comeram, não comeram? Lembra lá de Gideão? Ele chegou lá e eles comeram, dos pais de Gideão. Eles comeram, eu acho que eu estou com o personagem errado aqui, eles chegaram e comeram. Quando chegaram até Abraão, Abraão mandou fazer, e eles comeram. Eram seres completos. No entanto, quando caídos, eles não têm mais corpo. Por isso que não podem aparecer. Eles não podem aparecer no mundo material. Mas eles são carentes destas coisas. Então, eles precisam entrar no corpo de alguém, tomar posse daquele corpo, e a gente vê, por exemplo, no candomblé, pessoas lá com o espírito tomam 1 litro, 2 litros de cachaça, e quando acaba aquela sessão, a pessoa está sóbria como se não tivesse tomado nada. Por quê? É o espírito que estava lá que tomou através dela. Mas essa é a atuação. Ele quer destruir, ele quer tomar a vida de uma pessoa. Interessante que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe o que quer. Ela não é tomada, a sua pessoalidade é mantida. E uma pessoa dominada pelo demônio, ela é totalmente dominada, ela não tem domínio de si, ela faz o que o demônio quer. Então, meus irmãos,
Por isso que Satanás entrou nessa moça. No Novo Testamento apresenta vários exemplos de possessão. O jovem gadareno, que é um exemplo disso, que saiu dele uma quantidade muito grande de demônios. Espíritos maus nunca fazem bem a ninguém. Quando a gente vê a pessoa do espírito dizer, mas o espírito bom, o guia não sei o quê. Não, não vai ter nada de bom. Eu já vi muita gente crente ir lá para esse João do diabo que está agora preso, porque lá, não, mas é um espírito bom. Não, não pode ter nada que vem de espírito bom. Eu tenho uma luta lá na Bahia, tem um tal de Firmino lá que diz que recebe o espírito não sei o que lá, e que faz cirurgias, e lá, e é famoso, está rico lá também, é um João de Deus da vida. E aí, então, as pessoas lá, familiares, pessoas conhecidas, foram lá e foram operadas. E eu canso de dizer para elas, não vão, porque do diabo não pode vir nada de bom. Se não vem do Espírito de Deus, o que vem do Espírito mal é para destruir. Então, esses exemplos revelam a atuação de Espírito para o bem, sendo do Espírito Santo, e para o mal, vindo de demônios. E nós devemos estar atentos para não sermos enganados por agentes do mal. Quando alguém quer um agente do mal, cheio do espírito do mal, ele vem para fazer mal da igreja, mal para a igreja, estejamos então preparados. E temos de estar prontos também para ouvir a voz do Espírito. Meus irmãos, o Espírito Santo fala conosco, ele fala no nosso coração, ele nos avisa e ele nos quer levar a uma vida santa, para que nós assim nos apresentemos diante do Senhor. Então, resumindo, há uma grande atuação espiritual nos homens, quer seja do Espírito Santo regenerando, santificando e purificando um povo santo para Deus, como dos espíritos imundos, usando toda a sua força e poder para enganar, colocar dúvida na mente e fazer com que pessoas tenham prazer em fazer aquilo que Deus abomina. Em segundo lugar, nós vamos ver que a salvação é uma questão decidida no mundo espiritual. Esse texto ele traz uma questão muito séria. As pessoas falam muito a respeito da salvação, há muitas questões aí, mas uma coisa que esse texto vai deixar muito claro: a salvação não é decidida pelos homens, ela é decidida no mundo espiritual. Quem é que salva? É Deus quem salva o homem ou o homem que força Deus a salvá-lo? Deus, o ofendido, seria obrigado a perdoar os ofensores? Imagina, alguém vai lá e mata sua filha, aí chega para você, você tem obrigado a me perdoar, porque você é obrigado a perdoar, por que Deus seria obrigado a perdoar? Então, questões como essas intrigam a nossa mente, deixa confuso e muitos criam aí versões e doutrinas absurdas. Esse texto, versículo 6 ao versículo 10, traz questões intrigantes a respeito da salvação. Você pode ler, por favor? Os versículos 6 a 10. Lê bem alto, tira mais 6, fica mais fácil. Percorrendo a região da Frígia, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Desfrutando Lícia, tentava ir para Betina, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Lícia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, no qual um varão macedônio estava em pé e rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ótimo. Veja, meus irmãos, sabemos que para crer é necessário ouvir a pregação do Evangelho. Paulo fala isso lá em Romanos, no capítulo 10. A fé vem para ouvir a pregação da palavra. Mas se um pregador for impedido de pregar, como é que ficam os perdidos? Alguém vai se converter sem a pregação? Não seria negar a salvação a uma pessoa, proibindo alguém de pregar o Evangelho para ela? O maior interessado na salvação aqui impediu a pregação do Evangelho na Ásia e na Betina. O texto é claro, dizendo, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, tentaram ir para a Betina, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Uai, quer uma coisa mais clara do que isso? Aí depois o texto vem dizendo, o mesmo Espírito Santo, ele deu a visão para Paulo, mostrando que era para Paulo ir para Macedônia. Entendemos então que foi da vontade de Deus ir para lá.
Meus irmãos, nós falamos disso domingo, há dois grupos, aqueles que são amados e aqueles que são rejeitados. Aqueles que amam a Deus e aqueles que rejeitam a Deus. A atuação do Espírito em nós faz com que nós amemos ou rejeitemos. Se nós não temos o Espírito de Deus, naturalmente nós vamos rejeitar. Nesse texto fica claro que Paulo e Silas não puderam pregar na Ásia e na Bitínia. Eles foram impedidos. Deus impediu que o evangelho fosse pregado a um povo e mandou pregar a outro. Por que isso? Como é que você explica isso, Tiago? Como é que a gente vai poder dizer, mas não tem explicação, a não ser o quê? Que é ele que decide onde vai, para onde vai, onde deve pregar e quem é que vai ser salvo. Mas, veja só, a região o texto diz aqui, da Ásia, é uma região muito grande, muito populosa. Mas hoje a Ásia é marcada pela idolatria. A gente vê lá que há, por exemplo, na Índia, mais de 3, eu vejo falar de milhões, e parece que é tão absurdo, mas dizem que é mais de 3 milhões de deuses. Tudo lá é Deus, o grilo, o rato, o rio, tudo é Deus. Não pode questionar, você não pode matar nenhuma minhoca, porque pode ser a encarnação de um Deus. Tudo para eles é. Mas quando a gente vê lá na palavra de Deus dizendo, Deus impediu que ali fosse pregado o evangelho. Por quê? Não sei. Mas o que eu sei é que aquele que salva decidiu que ali não fosse pregado. Então, aquela região idólatra, ela não pôde ouvir do evangelho. E a gente vê as pessoas que vão pregar o evangelho lá, missionários, e eles contam, por exemplo, quando vai na África, você já viu falar dos cultos na África? Os cultos com 3.000, 5.000 pessoas, gente cantando 5 horas, aquela alegria. Aí você vê os missionários que vão para a Ásia, dizendo lá depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos de trabalho, nós temos aqui 3 convertidos, 5 convertidos, 10 convertidos. A gente vê uma atuação maligna tão grande lá que parece que parece que não é da vontade de Deus que se converta. A gente não tem como a gente explicar. Se a gente falar demais aqui, pode falar coisa errada, mas essa é a verdade. O Espírito Santo então manda ir para Macedônia, porque lá ele queria salvar. E Paulo chega na cidade, ele prega na sinagoga, ele vai para a beira do rio, prega, e lá pessoas se convertem, ele vai para a beira do rio, prega lá a conversão de Lídia. Deus queria salvar pessoas ali. E ele chega agindo naqueles corações. Nós somos dependentes de Deus para a nossa salvação. Dependemos dele agir em nós. E por isso que nós devemos ser gratos. A fé, um dom precioso de Deus, nos capacita a compreender e crer na mensagem do Evangelho. Então, alguém leu para mim Tito 1:1. Vamos lá, o texto é bem pequenininho, mas traz uma verdade clara. Tito 1:1. Quer abrir, pode ler. Tito 1:1, pode ler. Pode ler bem alto. Falei para promover a fé que é dos eleitos de Deus? Para promover a fé que é de quem? Para quem que é a fé? A fé não é para incrédulos. A fé não é para salvar pessoas que estão... A fé é para salvar quem? Os eleitos de Deus. A fé tem uma direção. Quem é que decide? Quem é que é o eleito? É o próprio Deus, que são eleitos de Deus. Uma pessoa pode se eleger, pode se candidatar a deputado, mas vai depender de quem para ele ser eleito? De quem vota. Ou seja, a pessoa está lá porque ela foi eleita pelo povo. Então, nenhum eleito pode dizer, eu ganhei Não, eu ganhei porque pessoas me elegeram. Nós somos salvos porque Deus nos elegeu. Ele, então, nos direcionou a salvação. A nossa salvação é uma questão espiritual. A conversão foi efetuada apenas naqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Nós vimos lá no texto. O texto lá Atos capítulo 13, 48 diz, os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Veja bem o que o texto diz. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna.
Tito 1 vai confirmar a mesma coisa. Ou seja, nenhum ímpio se converteu por ter decidido se converter. Tanto aquelas mulheres que foram para a beira do rio, elas não se converteram porque foram lá. Elas se converteram porque o Espírito Santo de Deus abriu o entendimento para que ela cresce. A gente vê a igreja de Filipenses, a carta escrita aos Filipenses, é a carta da alegria. É a alegria para cá, a alegria para lá. Por que eles eram tão alegres? Porque eles entenderam o agir de Deus. Eles eram crentes de verdade, eles compreenderam que Deus tinha agido e eles eram felizes com isso. A igreja dos Filipenses nasceu na beira do rio, lá com Lídia. Naquele lugar, então, nasceu pessoas que foram agir. O texto falou de Lídia. O Espírito de Deus a moveu para que ela cresça, entendesse. E aquela igreja sabia exatamente disso. Meus irmãos, Lídia não somente ouviu a pregação do Evangelho, ela percebeu que a pregação era para ela. Ela sentiu que ela era o alvo do amor de Deus e entendeu que isso era para ela um privilégio. É o Espírito Santo que nos capacita a dizer Abba. O que quer dizer Abba? Quer dizer meu Pai. Mas o que quer dizer isso? O Espírito Santo me ensina a dizer Abba. Por que Paulo fala isso? Nós somos adotados em Cristo. Deus tem apenas um filho, Jesus Cristo. Mas através de Jesus, ele nos adotou como filhos. Mas como é que eu vou saber que eu sou filho de Deus? O Espírito de Deus atua em mim para que quando eu me referir a Deus, eu vou fazer meu Pai. É muito comum crianças, quando elas chamam o pai, o pai adotivo de pai, o pai fica encantado. Porque para uma criança que nasceu fora, foi criado fora, de repente vir para casa e ela sentir que aquele cara lá, que ele acabou de conhecer é pai, é uma mágica especial. E para nós entendermos que Deus é nosso Pai, somente com a atuação do Espírito Santo. Quem decide sobre a salvação dos homens é Deus. Em terceiro lugar, os Espíritos atuam para o mal do povo de Deus. Sempre atuaram. Olhando apenas da ótica horizontal, nós vamos dizer que Paulo cutucou um vespeiro. A moça adivinhadora lá, ela dava dinheiro para o seu senhor, porque ela fazia adivinhações e o povo dava dinheiro para ela. Com a expulsão do demônio, houve ali uma revolução. O agir do mal, claramente ali, em um homem que consegue convencer uma multidão, que consegue fazer com que as autoridades peguem 2 homens inocentes e levem lá. E Paulo e Silas foram então levados para a praça, eles foram surrados. O texto diz, vendo seus senhores que vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Veja que o texto apresenta uma das razões pelas quais nós, como presbiterianos, nós não somos congregacionais, que nós somos conciliares. Atos 17:5 vai mostrar, nós vamos estudar, quando pessoas malignas são chamadas para envolver a multidão. Veja, a multidão se emociona facilmente e ela muitas vezes erra. E a gente vê esse erro na entrada triunfal de Jerusalém, de Jesus, onde a multidão diz, nosso rei, tira a roupa, bota lá aquela capa, passar por cima. E o que é que diz alguns dias depois? Crucifica-o. A voz da multidão nem sempre é correta, ela facilmente é enganada. Os judeus ali insuflaram a multidão e eles clamaram pela crucificação de Jesus. 2 formas de governo, congregacional e conciliar. Qual a diferença? No sistema congregacional, a igreja é reunida numa assembleia, e numa assembleia são tratadas questões doutrinárias, questões práticas. Precisa se tratar de questões doutrinárias, mas para isso precisa de um conhecimento maior. Então, se tem um irmãozinho lá que não tem esse conhecimento, mas ele está lá e ele vai decidir. Se alguém que quer pender para um lado, ele pode dominar a multidão. Do outro lado, o sistema conciliar, ele é feito, a igreja escolhe os seus representantes, como a Bíblia apresenta, na escolha de presbíteros, e esses presbíteros, então, analisam as questões, tratam as questões, para então chegar à decisão. A chance de acertar é maior. Nós vimos aqui que esta multidão, ela foi influenciada. Quando a gente vê, quando o texto fala a respeito de Jesus, que depois da tentação ele foi tentado
até o final. A gente vê Jesus lá no Getsemane, né? Lá sendo tentado, até que ele suou lágrimas de sangue. Veja, nós vimos sempre os espíritos malignos ali tentando desfazer a nossa união com Deus. E Isaías 49, 3, 2, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, de maneira que Deus não nos ouve. Ele quer nos fazer pecar, lembra de Balaão? Afasta, faz eles pecarem, que eles vão se afastar de Deus. A gente vê lá em Apocalipse a imagem do dragão, que ele se deita para ficar olhando a mulher que está grávida para ter o filho. Ali não é Maria, não. E nem aquele filho ali naturalmente não é Maria que está grávida de Jesus, não. Ali fala da igreja desde o Antigo Testamento, ou seja, da esperança do Redentor, da promessa feita lá em Gênesis 3,15. Será o descendente da mulher que pisará a cabeça da serpente. Agora a serpente, o dragão, está lá querendo destruir esta imagem, destruir essa esperança, destruir a certeza do Redentor, do Messias que vem. Então vejam, meus irmãos, que esta imagem, ela mostra, do mesmo jeito que Pedro diz que Satanás anda ao derredor querendo nos destruir. Nós estamos falando da atuação de espíritos malignos querendo o nosso mal. Por isso que nós devemos estar atentos e nos manter em oração. Devemos buscar viver uma vida mais santa possível, mais correta, mais próxima de Deus, porque sempre haverá um agente de Satanás querendo destruir. Aos jovens, mas tentar daquilo que é mais pendente para a juventude, a questão sexual, é um peso para muitos jovens se manterem fiéis. Mas a Bíblia diz, está aí pegando fogo, então que se case, está abrasado, que se case. Deus tem a solução, que é fazer a coisa certa. Então a gente vê Satanás tentando agir. Satanás pode fazer a gente pecar? Não, mas ele pode induzir ao erro. Ele não pode te fazer tropeçar, mas ele pode colocar pedras no seu caminho, pode fazer buracos para que você caia. Então ele vai estar sempre tentando destruir a igreja. Sempre que houver um ataque contra a igreja, ou contra qualquer dos servos do Senhor, tem uma ação demoníaca por trás. Se tem alguém que está fraco na fé, pode ver que tem uma ação demoníaca por trás para poder afastá-lo de Deus, porque longe da igreja é muito mais fácil dele destruir. E a gente vê então, quando a pessoa está fraca, Satanás agindo, você percebe claramente ali, Satanás está querendo destruir aquela pessoa. O maior desejo de espíritos malignos é destruir a igreja do Senhor e fazer mal ao povo de Deus. Sabe por quê? Porque Cristo morreu por você, Tiago, morreu por você, Márcio, morreu por você, Elisene, morreu por mim, mas não morreu pelos demônios. Então eles têm inveja. Lembra que Caim quis matar o seu irmão? Por quê? Porque Deus aceitou o culto de Abel e não aceitou o culto de Caim. Os demônios têm raiva, porque nós seremos salvos, mas eles não. Então eles querem nos destruir. Mas por último lugar, irmãos, mesmo que os espíritos malignos pareçam ter vencido, o Espírito Santo é quem prevalecerá. Mesmo que pareça que eles dominaram, está perdido. Não, não está perdido. Ore, porque quando Deus age, o maligno, ele é destruído. Não existe uma força igual do bem e do mal. Não existe uma paridade de poderes do bem e do mal. Existe o bem e existe o mal que fica ali sempre querendo provocar alguma coisa. Eu faço a comparação, sabe aquele cachorro dog alemão, bem grandão, parece um cavalo? Aí ele vai passando na rua ali, tem aqueles pitchzinhos pequenininhos, o que acontece? Aquele latido chato. Não estou dizendo que Deus é cachorro, não, tá só a comparação. Imagina ali, tá o cachorrão lá e o cachorrinho enchendo o saco. E ele fazendo aquele barulho. Quando o cachorrão quer dar uma latida, o cachorrinho sai correndo. Por quê? Porque ele tem um poder. Veja, um colega meu contou uma história que ele estava observando os animais, e ele lá tinha um homem que criava uma onça pintada. Como que você cria uma onça pintada assim? Na frente, estava amarrada na frente do comércio dele. Tem muita mata, e isso pode ser comum. E aí ele observou que vinha um cachorro, e o cachorro latindo na onça. E o cachorro latindo na onça, e a onça quietinha. Aí, de repente, quando passou pertinho, a onça só deu um tapa e arrastou o cachorro para debaixo dela. O cachorro ficou caladinho, nem mexia,
nem gemia, só ficava lá quietinho. Aí ela levantou a mão e ele saiu correndo igual louco. Meus irmãos, a força do bem contra o mal é exatamente assim. O mal faz muito barulho, o mal tenta destruir, mas quando Deus agir com apenas um sopro da sua voz, ele vai destruir tudo. Quando ele age, quando ele toca, quando ele faz, Satanás, a força dele acaba, o plano dele é destruído. Por isso que não há uma paridade. Tem muita gente que fala de Satanás como sendo um poder igual ao de Deus. Não, ele está lá embaixo. Quando Deus quiser destruir, ele destrói. Lembra da história de Jó? Satanás só pode fazer o que Deus permitiu. O carcereiro recebeu uma ordem: pega esses e prende. Foi isso que ele fez. Amarrou os pés de Paulo e Silas junto do tronco. E aí, então, no decorrer desse tempo, o lugar deve ser muito úmido, muito mal cheiroso, um lugar muito ruim, mas Paulo e Silas ali, por volta da meia-noite, estão lá louvando a Deus, cantando. Mas quem é que vai fazer isso? Paulo parece que meio doido. A cidade onde apedrejou, Paulo vai de volta para ela. Aqui Paulo e Silas estão presos, mas aí é que está, irmãos. Quem de fato louva ao Senhor, ama ao Senhor, ele não louva ao Senhor por causa da situação. Ele louva ao Senhor apesar da situação. Ele louva ao Senhor na doença, ele louva ao Senhor na angústia, ele entende que o melhor de Deus vem para ele louva ao Senhor. Paulo e Silas estavam lá presos, eles foram surrados. Lembra que Paulo vai dizer mais na frente que ele levou uma quarentena menos um? Era comum que todo mundo apanhasse 40 chicotadas, era o normal. Mas Paulo diz, eu levei 4 vezes, mas nas 4 vezes só me deram 39, uma quarentena menos um. Quem é que vai louvar a Deus por uma chicotada menos? Paulo via sempre, ele procurava sempre o melhor das coisas, ele procurava sempre a melhor situação, tinha algo bom naquela situação. E aqui Paulo estava preso, estava louvando a Deus. Deus ouvia a oração, ouvia os louvores, aquele lugar tremeu, as cadeias caíram, soltaram os seus pés, as portas se abriram, e aí então o carcereiro acordou assustado. Ele, estando sob o poder de Roma, com prisioneiros que foram dados a ele pela autoridade romana, se ele perdesse aqueles prisioneiros, ele seria morto, seria responsabilizado. Talvez fosse levado para a praça e apanhado até morrer. Quando ele viu aquilo, ele pegou a espada, ele queria se matar, e Paulo diz, não faz isso não, estamos todos aqui. Vendo aquilo lá, tendo ouvido, claro que ele ouviu Paulo pregando, Paulo cantando, Paulo orando, e aí então, Paulo foi trazido para fora, o que eu faço para ser salvo? Veja que a prioridade é a salvação. Paulo estava lá, precisava ser tratado, mas naquele momento, ele precisava da salvação. Paulo diz, crê em Jesus Cristo. Ele creu em Jesus, ele foi para sua casa, a sua família ouviu também o evangelho, creu, todos foram salvos e batizados dentro da casa. Tem gente que, para dizer a respeito do batismo por imersão, diz, passava um rio embaixo da casa dele. Era de madrugada, e ali foi batizado. Então, aí é uma questão do batismo, aí, se uma das nossas defesas é essa, como é que ele foi batizado? Foi batizado apenas com água. Meus irmãos, nós vimos ali que depois desse momento santo do batismo sagrado, nós vimos então que Paulo foi tratado, seus vergões foram lavados, ele recebeu comida, se alimentou e aí então voltou para o seu lugar. Nós falamos aqui da ação de espíritos malignos na multidão, nas autoridades, na ação de raiva contra 2 inocentes, e que lembra o que aconteceu com Jesus. Nós vimos a ação demoníaca ao fazer os servos de Deus estar presos. Mas nós vimos aqui a ação de Deus ao fazer milagrosamente as cadeias caírem, as portas se abrirem. Meus irmãos, quando nós vimos o agir de Deus, nós vimos que não importa quanto Satanás se mostre poderoso, ele não tem poder contra os servos de Deus. Por isso que João que diz isso, nós somos guardados pelo poder de Deus e o diabo nem toca, não vai nos atingir, porque quem vai vencer é o Espírito de Deus. No dia seguinte, os pretores mandaram soltar a Paulo. Pode soltar esses 2 aí? Paulo se falou, não, de jeito nenhum. Uai, que história é essa? Nós somos cidadãos romanos, existem leis que devem ser cumpridas. E vocês falam assim, não, vai lá, avisa para ele que nós somos cidadãos romanos, eles agora vão ter que vir até aqui
vão ter que se retratar e nós vamos embora. Isso aconteceu. Meus irmãos, nós devemos aprender nesse último detalhe, agora dando aqui, o texto parece que não tem nada a ver com a situação, mas tem a ver a lição para nós, de que nós temos justiça. A justiça de Deus, ela funciona. Nós temos que ser prudentes como as serpentes, mas nós devemos ser simples como as pombas. Crentes não têm que levar prejuízo só porque é crente. O pessoal vai fazer negócio, eu vou perder dinheiro. Não. Existem leis e elas servem para todos, inclusive para nós. Paulo exigiu o cumprimento da lei. Existem advogados, né, Silvana? Existem advogados que vão lá e a gente tem que correr atrás dos direitos. Paulo fez com que a lei valesse e então eles saíram daquela cidade. Mas, meus irmãos, voltando então a tudo que nós estudamos hoje, nós falamos sobre a atuação de espíritos sobre nós. Nós vimos, em primeiro lugar, que espíritos trabalham para a nossa salvação, o Espírito Santo, e espíritos trabalham para a nossa condenação, que tentam nos afastar de Deus, que atuam no mundo mal. Você vai ver Paulo falando lá também em Efésios, dizendo que nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência, ou seja, eles atuam para a perdição. A salvação é questão decidida no mundo espiritual. É o agir do Espírito, a decisão de Deus de escolher, a decisão de fazer com que os mortos ressuscitem espiritualmente, fazer com que nós compreendamos as coisas espirituais. São questões decididas no mundo espiritual. Espíritos atuam para o mal do povo de Deus. Espíritos malignos estão aí e querem nos destruir. Não precisamos ficar com medo deles, mas também não podemos aí fazer muita gente tabarrado. Não é coisa para a gente brincar, mas nós devemos temer ao Senhor, não ter medo do diabo. E espíritos, mesmo que espíritos malignos pareçam ter vencido, o Espírito Santo é quem prevalecerá. Irmãos, nós vimos o quanto espíritos atuam sobre nós, para o bem ou para o mal. Você não precisa ver para sofrer a influência. Quando leio a passagem no qual Eliseu, ele vai lá e roga a Deus que mostre a sua proteção, e aí então o rapaz consegue ver que aquela montanha está cercada de cavalos e carros de fogo. Eu quero crer, eu acredito que seres espirituais também estão à nossa defesa, nós que queremos servir a Deus, estão à nossa volta para nos proteger. Porém, ao mesmo tempo, eu creio que uma horda de demônios também estão ao nosso redor, prontos para nos destruir, prontos para armar cilada contra nós. Não podemos fechar os olhos para essa existência do mundo espiritual. Uma vez, falando de demônios, meu irmão virou para mim assim: Silas, é verdade mesmo que existe? Muita gente que está dentro de igreja prefere não acreditar, mas eles existem e querem o nosso mal. Então, meus irmãos, vamos parar e pensar no mundo espiritual. Vamos viver preparados, vigilantes, como nós vimos Jesus falar a respeito que devemos vigiar e orar. Devemos levar uma vida santa, preocupados em agradar a Deus. Mas nós devemos também estar atentos, porque se o mal ele quer nos atacar, se nós abrirmos brecha em nossa vida, ele vai ter como agir e nós não teremos como fazer nada.